Você sabia que o simples fato de sentir cheiro de café pode se tornar um gatilho para você sentir vontade de assistir pornografia e se masturbar? Ou até mesmo o cheiro da borracha, ou ainda ver um sapato de salto alto? Tudo pode se tornar um gatilho. E nós vamos aprender no vídeo de hoje sobre gatilhos e reflexo condicionado. Por isso você não pode perder de jeito nenhum. Fica com a gente aí, porque agora o diretor vai soltar a vinheta. Vai! Galera Vida Pura, como vocês estão? Mais uma vez, mais uma semana aqui no canal da Telmídia com o nosso programa, direto dos estúdios da Comev aqui em São Paulo, com a nossa equipe maravilhosa que está aqui participando dessas gravações. Eu, Pastor Felipe, como você já sabe, jamais imaginei pisar num lugar como esse. Acredito que o Davi, meu parceiro, também não, né, Davi? Também não. A baita de uma oportunidade. E aí estamos aqui, então, mais uma vez gravando o programa do Vida Pura na Telmídia. Você já se inscreve logo nesse canal aí, para de vacilar, ajuda a gente. É um tema super importante, um conteúdo relevante, mas que você sabe, é um tabu. Então, deixa o seu joinha aí, o seu gostinha, ativa o sininho aí para você não perder as notificações e se inscreve no canal, beleza? Porque nós vamos hoje falar de um assunto muito importante, gatilhos e reflexo condicionado. E eu abri aqui esse programa falando sobre cheiro de café. O que o cheiro do café tem a ver com o consumo de pornografia? O que, por exemplo, você vê um sapato de salto alto tem a ver com o consumo de pornografia? Qualquer coisa pode se tornar um gatilho para você por causa de algo que se chama reflexo condicionado. Davi, quando você chegou no Vida Pura, na época que você era aluno ainda do Vida Pura, vamos lembrar um pouco dessa época aí, e você começou a aprender sobre reflexo condicionado, gatilhos que você nem sabiam que eram gatilhos na sua vida, como foi essa descoberta para você? Primeiro foi numa aula, né, sobre a parte neurocientífica, que foi explicado. Creio que você vai falar até um pouco mais sobre Ivan Pavlov, o experimento dele ali com o cão, salivando pelo pedaço de carne, até aí um reflexo natural, né, para um estímulo natural. E aí ele começou a usar a experiência lá de colocar uma campainha tocando antes de mostrar o pedaço de carne para o cachorro. E aí de tanto mostrar campainha, carne, só de ouvir a campainha, o cachorro começava a salivar, o que é um reflexo antinatural, né? É um reflexo até estranho. E ali eu comecei olha só, eu acho que isso faz sentido para mim, porque eu tinha um reflexo condicionado, Felipe, que talvez é comum para muita gente. Eu achava que não, mas caminhando com a galera do Vida Pura, atendendo alunos, a gente vai vendo que quanto a gente se identifica com as pessoas, né? E aí o meu reflexo condicionado era controle de videogame, você acredita? Controle de videogame. Controle de videogame. O que tem a ver controle de videogame com pornografia, velho? Então, a princípio a gente pode falar, o que tem a ver? Vai saber. Tem nada a ver. Tem nada a ver controle de videogame com ver mulher pelada. Mas pra mim tinha, porque a minha realidade era o seguinte, eu chegava do trabalho, né, no início ali da minha juventude ali, com 19, 20 anos, primeiro estágio, então chegava do trabalho cansado, queria relaxar, o que todo viciado sexual, que eu comecei com 7 anos de idade, né, no consumo, o que todo viciado sexual quer fazer depois de um trabalho, de um dia cheio de trabalho, quer ver um pornô, quer ver alguma coisa que relaxe ele, que traga dopaminas, porque ele tá com o estresse do ônibus lotado e tudo mais. E eu ia jogar videogame antes no quarto do meu irmão mais velho, jogava videogame durante horas, e aí depois, pornografia. Imagina isso todo dia, videogame, pornografia. Só de ver o controle do videogame, você acha que eu sentia vontade de jogar videogame? Não, aí já criou aquilo que nós chamamos, né? Nós não, né? Nós aprendemos de reflexo condicionado, né? Como o Davi mesmo citou aqui, o reflexo condicionado foi descoberto por um fisiologista, Ivan Pavlov, que fez uma experiência com o cachorro. Ele mostrava um pedaço de carne para o cachorro começava a salivar. Até aí, absolutamente normal. Porém,
Ele começou, antes de mostrar o pedaço de carne pro cachorro, começou a apertar uma campainha. Apertava a campainha, mostrava o pedaço de carne. Apertava a campainha, mostrava o pedaço de carne. E por repetir várias vezes, só pelo simples fato de apertar a campainha, o cachorro já começava a salivar. E aí, o que a campainha tem a ver com o sistema digestivo do cachorro? Absolutamente Nada. nada. Ele deu o nome disso de reflexo condicionado. A campainha não tem nada a ver com o sistema digestivo do cachorro, mas agora, só de apertar a campainha, ele condicionou algo no sistema digestivo do animal. E o que isso tem a ver com o consumo de pornografia? A pornografia, ela é filmada em diversos ambientes diferentes. Você vai assistir cena pornô no quarto, no banheiro, na garagem, na sala, na cozinha, no carro. Várias situações diferentes. Na escola, tendo sexo com a professora, o mecânico, na igreja, padaria, tem cena de sexo, filme pornô em tudo que é lugar. Transporte público, tem um monte. E aí, você acha que você está assistindo só aquela cena, né, do sexo mesmo, né? Você está prestando atenção no sexo, mas não é só isso. O seu cérebro está captando toda a informação que a cena traz. Então, o ambiente, o que ela está simulando, a roupa dos atores, né, das atrizes, tudo isso está sendo armazenado pelo seu cérebro e está criando uma associação com o conteúdo pornográfico. Da mesma forma que você estava ali jogando videogame e, na sequência, consumindo pornografia, você começou a associar o videogame com pornografia, o videogame com pornografia. Então, só o simples fato de você pegar o controle do videogame já te dava vontade de assistir pornografia. E o nome disso é reflexo condicionado. E por que isso é tão importante? Porque o reflexo condicionado, ele vai formando novos gatilhos em nós. E aí qualquer coisa passa a ser um gatilho. Então, por exemplo, Davi, vou contar uma experiência pessoal minha para você e para quem está nos assistindo. Tô lá na igreja, louvorzão rolando, eu, olhos fechados, mãos erguidas, né, louvando a Deus. De repente, abri o olho, olhei assim de lado e vi a irmã do meu lado ali, cultuando, com sapato de salto alto. Normal, tranquilo. Só que, quando eu bati o olho e vi aquele sapato, na mesma hora, uma cena pornográfica veio na minha mente. Você nem precisou olhar pro corpo dela, então. Não reparei nada no corpo dela. Ela não estava vestida de uma maneira vulgar, muito pelo contrário, modesta, mas eu consegui ver o sapato dela. E aí, naquela hora, me veio uma cena imoral na mente. Quando isso aconteceu, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu ainda não tinha estudado nada sobre o assunto, né? Aí já pensei assim, puxa vida, agora que eu tô aqui na igreja, eu não tenho nem paz. Quando eu tô aqui no momento do louvor, já lembro de pornografia. Não deve ser a obra do maligno, né? Sempre é culpa dele, né? Sempre é culpa do cão, né? A gente costuma terceirizar, né? E o diabo tá lá. Eu não fiz nada disso. Na verdade, o que aconteceu ali? De tanta pornografia que eu já havia consumido na minha vida, o simples fato de eu olhar pro sapato da mulher já tinha criado um reflexo condicionado em mim. Porque eu vi muita cena pornô que as atrizes estavam com sapato de salto alto. Então, o que o sapato de salto alto tem a ver com o meu desejo sexual? Nada, no primeiro momento. Mas, pela repetição da associação, foi criado um reflexo condicionado. Então, agora, toda vez que eu vejo um sapato, graças a Deus, hoje não. Mas, na época, toda vez que eu vi um sapato, toda vez que você viu o controle do videogame, te remetia à pornografia. E aí eu posso falar de outras coisas também. Ainda bem que nem eu trabalhei numa loja de tecnologia, nem você numa fábrica de sapato, porque senão a gente tava... E cara, você quer que eu trabalhei numa loja, velho? Ixi. É verdade, eu trabalhei numa loja, arrumei um bico de final de ano, e eu trabalhei numa loja de calçado. Eita. E tava lotado de vendedor de final de ano, e tava cheio de mulher, né, trabalhando ali. E as conversas eram meio que imorais entre os vendedores, sabe como é que é, né? Era meio que imoral entre os vendedores ali. E a minha mente era muito pornificada. Então, qualquer coisa ali pra mim já era um gatilho. E isso explica a situação que nós temos hoje. De você estar dentro da igreja e ter uma cena imoral que vem na sua mente. Não é obra do maligno. É porque um reflexo condicionado foi criado no seu cérebro. Você começa a associar as coisas, que nem a gente está aqui, nesse estúdio de gravação. A gente está usando essa mesa preta.
Cara, isso aqui podia ser um gatilho pra mim. Quantos filmes de pornô eu vi que a cena de sexo era em cima de uma mesa? Ou no fundo preto. No fundo preto. Então, tudo isso se tornou gatilho. E isso pode ser os mais variados. A gente entende, né, que o reflexo condicionado, ele então... Vamos lá, vamos pra gente ficar claro, pra gente entender. O reflexo condicionado, então, ele não é só algo que vem de um resultado de um arquivamento enorme no meu HD pornográfico de imagens e vários cenários. O reflexo condicionado, ele pode vir no seu roteiro para cometer o pecado, né? No meu caso, não era exatamente... Nesse caso do videogame, tem outros reflexos condicionados, né? Um monte, imagina, quase mais de 20 anos consumindo pornografia. No caso do videogame, não era necessariamente no vídeo, era no roteiro para cometer o ato, né? E isso mostra o quanto o nosso cérebro, a gente acha que é uma ferramenta inteligente, mas na verdade o cérebro é condicionado, né, Felipe? Ninguém nasce tão burro assim ou tão inteligente assim, no sentido de que, eu não consigo fazer tal coisa. Consegue. Se você se esforçar, você vai conseguir. Claro, por exemplo, tem uns que têm mais aptidão para tocar um instrumento musical. Aprende com mais facilidade. Eu, por exemplo, sou péssimo, mas sei arranhar o violão. Se eu me dedicar mais, eu vou aprender melhor, vou aprender mais. Então, tudo isso acaba acontecendo, né? O nosso cérebro, ele é condicionado. Então, você já estava condicionando o seu cérebro, associando ali o contexto do videogame com o desejo, a excitação sexual, né? Cara, tem um aluno do Vida Pura, que você conhece a história dele, né? A gente vai falar sobre a história dele. 2, na verdade, né? Um deles não pode sentir cheiro de café. Ele não pode sentir cheiro de café que desperta o desejo sexual nele. O que tem a ver o cheiro do café? O que acontece é o seguinte: toda vez que a mãe dele, de manhã, vai preparar o café, fecha a porta do quarto e vai assistir pornografia. Só que a mãe dele tá lá fazendo café na cozinha e o cheiro tá chegando no quarto dele. Então ele associou o cheiro do café com ele tá lá consumindo pornografia naquele momento. O que aconteceu? Criou um reflexo condicionado. Toda vez que sente cheiro de café, dá vontade de assistir pornografia, vem um desejo sexual. O que tem a ver o cheiro do café com o desejo sexual? Nada. Mas aí criou-se um reflexo condicionado. Então, não sei se vocês estão prestando atenção, mas tudo isso se torna gatilho. Hoje, são dezenas de gatilhos que podem ser disparados no seu cérebro porque você criou vários reflexos condicionados ao longo do tempo. Percebe isso? E é muito importante que você faça hoje uma lista de coisas que se tornaram possíveis gatilhos para você, porque às vezes você está em determinadas situações que você nem sabe por que o desejo sexual aflorou em você naquele momento. Aí você vai começar a falar assim, isso aí é coisa do diabo, que está querendo me derrubar. Olha, a Bíblia é clara em falar que o diabo ele anda ao derredor de todos, procurando quem ele possa tragar. Então você fazer uma lista, começar a identificar que nem eu, o sapato de salto alto, a mesa, a cadeira, o videogame, o controle do videogame, a história por trás daquilo, né? A gente tem um outro caso no Vida Pura, que é uma história um pouco mais pesada, que o rapaz ele não pode sentir cheiro de borracha. E por que ele não pode sentir cheiro de borracha? Porque quando ele tinha 5 anos de idade, e essa história é triste, Davi, você sabe disso também. Quando ele tinha 5 anos de idade, a mãe dele se prostituía. E aí o que a mãe dele fazia? A mãe dele pegava ele, colocava ele embaixo da cama e aí se prostituía. Tinha relações sexuais, né, com os homens na cama e ele ficava escondido embaixo. Só que ela usava uma cama na época que não tinha um estrado de madeira. Tinha um estrado feito de pneu de carro, um estrado feito de borracha. Então, ele ouvia a mãe dele fazendo sexo e sentia o cheiro da borracha ali do pneu, que foi o material usado para fazer o estrado. O que aconteceu? Esse cara cresceu, se tornou um homem, e hoje ele não pode sentir cheiro de borracha, porque remete todas as lembranças imorais da própria mãe tendo relação e do próprio desejo sexual que acaba despertando nele. E aí vem até um outro agravante, porque ele acabou desenvolvendo desejo pela própria mãe. Acontece bastante.
Infelizmente se torna uma realidade, né? A gente falou, inclusive, sobre isso no programa da Espiral da Degradação, né? Quanto a pornografia vai levando a níveis degradantes a ponto de começar a sentir desejo por familiares, né? E a gente vê com isso, Felipe, eu acho que é legal partir para esse entendimento também, de mostrar que o reflexo condicionado, os gatilhos, todos esses efeitos da pornografia, eles nos comprovam que a pornografia não está só nas coisas visuais, né? O cheiro da borracha, ou seja, o olfato... o cheiro do café. Paladar pode me despertar. Por exemplo, se antes de ver pornografia eu sempre comia chocolate, quando eu comer chocolate, o gosto do chocolate pode me fazer lembrar. O cheiro do banheiro, a textura de alguma coisa, né? O som, por exemplo, se eu ouvir pessoas... E são nos gatilhos que até hoje, graças a Deus, eu consigo lidar melhor, mas já foi muito pior. E ouvir pessoas ofegando. Só de ouvir som de pessoa ofegando, eu já remetia, por quê? Porque no sexo também tem a atriz ali no vídeo ofegando e tal. Então, só ouvindo o som. E a Bíblia, ela comprova isso, de que a pornografia, ela vem pelos 5 sentidos aí. Se você for ver lá em Provérbios 7, posso ler esse texto? Por favor. Provérbios 7 vai mostrar isso, ó. A partir do versículo 6, Salomão dizendo: da janela da minha casa, eu olhei através da grade, vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Um vacilão. Se a gente for... Esse aí Salomão tá falando, eu vi um vacilão pela minha janela. Salomão, você não pode falar desse jeito. Não pode. Então, como é que ele colocou? Sem juízo. Um jovem sem juízo. Vacilão. Não, pra começar, o que Salomão tá fazendo na janela? Não tem nada o que fazer, né? O rei de Israel olhando na janela os outros, mas tudo bem. O pai dele também ficava olhando. Então, versículo 8. Ele vinha pela rua, o vacilão, próximo à esquina de certa mulher. Também não pode usar safada, por exemplo. Não. Leviana, não pode usar. Não. Certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia escuridão. A mulher veio, então, ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. A princípio, se parasse por aí, você falaria, tá vendo? É só visual, ele tá vendo ela vestida de forma sensual. Mas olha só. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente. Beijou, já tem um contato aí, né, de tato. Disse palavras para ele, né, e tal, no ouvido dele, já tem audição. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão. Ela preparou já o sacrifício para depois pedir desculpa para Deus, entendeu? Antes de pecar, eu já preparo o meu ritual aqui, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-la, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Olha só a textura. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Perfume. Olfato. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois meu marido não está em casa, né? Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata, não voltar antes da lua cheia, com a sedução das palavras o persuadiu, o atraiu com o doçor dos lábios, paladar, imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravessa o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Você viu que ela usou todos os artifícios para criar nesse rapaz gatilhos para que ele, se ele resistir ao gatilho do paladar, tem um olfato. Se ele resistir no olfato, tem um tato. Essa mulher é... Provérbios capítulo 7. Vocês estão vendo que existe base bíblica para aquilo que nós estamos falando aqui. Então não é a Bíblia comprovando a ciência, mas simplesmente a ciência comprovando a Bíblia de algo que é uma própria astúcia do inimigo também, né? Não estamos negando isso, mas para nos captar, para nos seduzir através dos nossos 5 sentidos. Então, se você entende que você tem potencial para ser seduzido pelo pecado através dos seus 5 sentidos e que todos eles formam reflexos condicionados, porque são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas esses reflexos condicionados vão se tornar nada mais nada menos do que os seus gatilhos. Não tem como eu aprender a desligar um gatilho se eu não identificar os meus gatilhos. A gente fica muito, né, Davi, no campo muito superficial com o óbvio das coisas.
Não, eu ter um celular é um gatilho. Eu entrar na rede social é um gatilho. Eu acessar a internet é um gatilho. Isso é o óbvio do óbvio. O que a gente está trazendo para o pessoal hoje são detalhes mais minuciosos para você sondar ainda mais o seu coração e identificar que você, às vezes, já não pode nem sair na rua, que você está parecendo um animal guiado pelos seus instintos, pelos seus desejos. Que era como eu já estava me tornando. Pô, não posso ver um sapato? Não posso ver um controle de videogame? Não posso ver um controle de videogame? Cara, o que está acontecendo? Aí você começa a pensar em sexo o dia inteiro, o tempo todo. Não faz mais nada. Todas as suas energias estão voltadas para a sua satisfação do prazer sexual. Perde a sensibilidade do belo, perde a sensibilidade de tudo. Quer ver outro reflexo condicionado que eu tinha? E aí a gente vai partir para um caminho de restauração, né? Pô, e aí, você tá cheio dos reflexos condicionados, cheio dos gatilhos, né? O que você vai fazer com tudo isso? Cara, a porta fechando. Eu não posso ficar sozinho, né? Entendi. Então, não posso ficar sozinho. Essa é a minha condição, não posso ficar sozinho. Então, o que acontecia naquela época? Eu solteiro ainda, minha mãe, vou sair, tô em casa, né? Vou sair, plau! Só o vou sair. Vou sair já, o coração já disparava. O que a frase da minha mãe, por exemplo, dizendo assim, eu vou sair, tem a ver com o meu desejo? Não tem nada a ver, mas agora tem tudo a ver. Porque a solidão já é um gatilho para eu ir lá, agora é a minha oportunidade, vou ficar sozinho. Quanto tempo será que eu tenho? Vamos ver. Como resolver tudo isso, Felipe? Como resolver tudo isso? Cara, muito fácil, tô brincando. Aí que tá um detalhe, né? Todo mundo quer resposta simplista e imediatista. Uma vez que o reflexo condicionado é criado no cérebro, o que aconteceu com o cachorro do Ivan Pavlov? Não podia mais ouvir nenhum som de campainha, que já começava a salivar achando que ia ganhar um pedaço de carne. O que o Ivan Pavlov fez para desligar o reflexo condicionado e desligar esse gatilho nesse cachorro? Ele começou a apertar a campainha e não mostrar mais o pedaço de carne para o cachorro. Então, aperta a campainha, não mostra a carne. Aperta a campainha, não mostra a carne. Só que, nessa repetição, o cachorro ficava salivando, até que uma hora ele parou de salivar. Porque já não fazia mais a associação do apertar a campainha com mostrar a carne. Mostrar a carne. Entendi. É só eu assistir muita pornografia agora e não me masturbar. Que aí eu vou desligar o reflexo condicionado, né? Resolvido. De uma maneira tranquila, continuo vendo meu pornozinho, e aí não me masturbo e desligo o reflexo condicionado. Só não jogar videogame antes, eu vou já direto. Não. Não. O que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Muita gente fala assim, Davi, você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Mas o texto começa dizendo que, antes de tudo, eu preciso me submeter a Deus. Aqui em Tiago 4, do 7 ao 10, nós vamos ver o que é para mim o primeiro caminho para eu começar a desligar os gatilhos na minha vida. Eu preciso me submeter a Deus. E essa submissão a Deus envolve aqui tristeza, lamento e choro, ou seja, arrependimento verdadeiro. Eu preciso me colocar diante da presença de Deus em arrependimento verdadeiro, expondo para o Senhor todos esses detalhes. Por isso que é importante você pegar agora, fazer uma lista aí com tudo aquilo que você acha que se tornou um gatilho na sua vida. Pega um papel, de fato, um papel e uma caneta, e escreva. Não estou falando para você digitar no celular nem nada tecnológico. Você precisa começar a exercitar o seu cérebro. Então você vai pegar um caderno, um papel, vai pegar uma caneta e vai escrever, fazer uma lista, uma coluna de tudo aquilo que você tem certeza já que se tornou um gatilho na sua vida. E todas essas coisas
vão, né, numa coluna, vai do lado esquerdo, do lado direito você tem que colocar uma ação que você acha que vai inibir o gatilho. Só que antes de você começar a pensar em ações práticas, eu tenho o gatilho que dispara por causa das redes sociais, eu vou parar de acessar as redes sociais. Beleza, é um caminho, você vai precisar passar por isso na sua vida um tempo. Mas antes de você tentar imaginar esse tipo de situação, esse texto precisa fazer parte da sua vida. Um arrependimento sincero e genuíno. O que eu estou querendo dizer com isso, Davi? E aí eu quero que você fale sobre isso. Nós temos lidado com homens e mulheres que estão procurando soluções à margem da palavra de Deus. Procurando respostas em vários lugares, desprezando o que a Bíblia ensina de fato. E nós, como conselheiros bíblicos que somos, graças a Deus, para a glória e pela misericórdia de Deus, sabemos que as respostas vêm daqui. Então chegou a hora de que eu preciso me humilhar na presença de Deus, confessando o meu pecado, dando nome para o meu pecado, dando detalhes do meu pecado. Senhor, eu tive uma queda. Me perdoa, Pai, eu tive uma queda. Não, eu pequei contra o Senhor. Sem nomes sofisticados para pecado, né? Exato. E aí eu queria chegar nesse ponto aí mesmo. Exatamente nesse lugar, Davi. As pessoas estão mudando as palavras para suavizar a culpa dos seus atos. A gente estava conversando sobre isso, né? Primeiro que entender que por que a gente recorre à Bíblia, porque segundo Timóteo 3, 16, 17 diz que toda escritura é inspirada por quem? Pelo Vida Pura, por psicanalistas, por psicólogos renomados, né? Por filósofos da história. Não, toda a escritura é inspirada por Deus. Nós cremos que Deus criou o homem e Ele sabe como é que é o coração do homem. Jeremias 17, 9 vai dizer que não tem doença pior do que o coração humano que é cheio de pecado. E o único que compreende isso, no versículo 10, é o Senhor. Então, Ele é o único que tem a cura, né? E não vamos chamar pecado de doença aqui, mas metaforicamente falando, nós entendemos que Ele é o único que pode restaurar esse coração pecador. E aí, lá em Timóteo, Paulo vai falar que essa palavra, ela repreende, ou seja, ela puxa a sua orelha, ela te confronta, e a gente falou sobre isso no programa sobre arrependimento, que precisa de confronto. Ela corrige, ela mostra o caminho certo para você e ela te instrui em justiça. Ela vai te mostrar como você deve viver. Então nós precisamos recorrer à palavra de Deus, não tem outro jeito. E a palavra de Deus não vai dar nome sofisticado para pecado, ela vai chamar pecado de pecado. É na palavra de Deus que eu vou entender quem eu sou, aonde eu estou e o que eu estou fazendo. Então a gente precisa recorrer a ela. Parar de ser mimimi, parar de ficar inventando justificativos para o pecado e fazer como Davi fez no Salmo 51, né? Admitir, sou pecador desde o meu nascimento, pequei contra o Senhor, não estou aqui para buscar que eu não colha as minhas consequências do que eu plantei, não é isso, eu quero o Senhor. É uma decisão, é um compromisso, é uma disciplina. E aí, para terminar, Paulo vai falar, né, Felipe, que os atletas naquela época, lá em 1 Coríntios 9, os atletas, eles se submetiam ao treinamento rigoroso para obter uma coroa de louro. É uma plantinha que murcha depois de alguns dias. Quanto mais nós que estamos buscando a coroa que dura para a vida eterna. Se um atleta se submete, se um Usain Bolt da vida, ele fica 4 anos treinando para correr 9 segundos, quanto mais nós. Então não tem para onde fugir. É admitir quem é admitir onde está no lugar de morte, é sair desse lugar e viver o que a palavra diz. É isso aí. O que a gente está querendo dizer com tudo isso? Em primeiro lugar, se você quer começar a desligar os gatilhos que disparam aí para os seus desejos sexuais, você precisa fazer essa lista para ver quantos reflexos condicionados foram criados em você. A partir daí, você tem que mudar a forma de se expressar. Olha, Senhor, eu tive uma queda. Eu tive uma queda. Não. Eu pequei contra o meu Deus. O pecador sexual, né, tem essa mania de falar, eu tive uma queda. Não, você não teve uma queda, você pecou contra Deus. E qual foi o seu pecado? Eu assisti pornografia, heterossexual, homossexual, com animais que simulavam abuso, simulavam incesto. Dê nome para o seu pecado. Olha, eu comecei a conversar com aquela mulher do meu trabalho, que ela é casada,
e agora eu comecei a flertar com ela. Dê nome ao seu pecado. Vá ao Senhor em submissão a Deus, vestindo mesmo esse pano de saco aí, trocando o riso pelo choro, no sentido de que dê nome para que você verbalize a sua condição no momento. Sem isso, você não vai começar a reverter esse processo, tanto no seu coração quanto no seu cérebro, porque você ainda não tem a real profundidade do problema. E quando você não consegue enxergar a real profundidade daquilo que você está vivendo, você é capaz de fazer coisas e nem percebe mais o que você está fazendo. Já vai pecando no piloto automático. Daqui a pouco as pessoas ao seu redor estão percebendo o que você está fazendo e nem você está percebendo. Então você precisa ter essa consciência plena. E isso só vem quando você começa a dar nome ao pecado. Para de mudar palavras como, eu tive uma queda, para suavizar o que aconteceu. Não, você pecou contra Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a nossa palavra é uma palavra de arrependimento. E a primeira coisa que vai ser capaz de ir lá dentro mesmo de você é a confissão. Quando você confessa, aí sim, você começa a ter noção do que é, e aí você vai identificando gatilho por gatilho para tomar ações práticas do que você tem que fazer para desligar o reflexo condicionado. É claro que deixar de ir nas redes sociais, passar menos tempo na internet, você se blindar de alguns cuidados como esse serão necessários. Não serão a solução do problema. Nós sabemos disso. Mas isso são recursos que você vai poder colocar em prática, mas aliado, de fato, ao mergulhar da palavra de Deus. E aí, como Davi citou o texto de 1 Coríntios capítulo 9, um passo a passo rigoroso que vai dar trabalho, reverter tudo isso dentro do seu cérebro. Não é do dia para a noite, mas você vai substituir hábitos maus por hábitos bons. Então, todos esses hábitos maus que você colocou aqui, né, tudo que você acha que é um gatilho que você está identificando, qual a ação prática que você poderia fazer para reverter isso? Lembrando sempre que você vai partir do princípio do arrependimento, de confessar a Deus dando nome para os seus pecados, e a partir daí ter um espelho diante de você de quem de fato você é. Todos esses programas iniciais aqui do Vida Pura, nós temos a intenção de levar você a um arrependimento verdadeiro com relação ao pecado sexual. Porque, infelizmente, o que nós temos identificado e tem ficado claro, em cada reunião de aconselhamento que nós temos no Ministério Vida Pura, dentro do programa de renovação da mente, as pessoas não estão tendo mais convicção de pecado. E por não ter convicção de pecado, por achar que é só um negocinho simples, básico, né? Não tem problema nenhum, não estão conseguindo, de fato, trilhar o caminho da restauração. Davi, obrigado mais uma vez, mais um programa. Eu que agradeço. Quer deixar uma palavra final aí para os nossos amados telespectadores, internautas e youtubers? É só deixar claro, galera, que talvez alguém pode estar perguntando, mas vocês não deram passos práticos. Aqui a questão não é passo prático, a questão é renovação da mente. Se você não mudar a sua mente, você pode até tentar mudar de hábitos, mas você ainda vai usar uma lógica de idolatria do coração, uma lógica de um viciado. Você vai deixar de ser viciado em pornografia, vai trocar o vício por vício em comida, vício nisso, vício naquilo. Então, não é simplesmente uma substituição aleatória de coisas, não é simplesmente 12 passos para tal coisa. É mudança de mente, é se submeter a Deus para que Ele coloque em você a mentalidade dele. Como Romanos diz, a mentalidade da carne, Felipe, é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Certo? E se você quer se aprofundar muito mais, porque você hoje está sendo despertado para um arrependimento verdadeiro, tendo convicção de que, caramba, eu tenho vários reflexos condicionados. Agora eu estou tendo a percepção do porquê que eu estou o tempo todo com vontade de assistir pornografia e masturbar. Você pode seguir o Vida Pura aí nas redes sociais, mandar um direct para nós, a gente vai conversar com você, tanto na página do Ministério Vida Pura, quanto no meu perfil pessoal, quanto no perfil pessoal do Davi. Você tem liberdade para mandar uma mensagem para nós e conversar conosco, conhecer mais sobre o programa de renovação da mente e parar de querer resolver o seu problema de maneira sozinho, solitário.
Isso não vai acontecer. E te convido também a começar a mudar os seus hábitos participando aqui do streaming da Telmídia. Não tem custo nenhum, basta você acessar aqui o link do comentário ou o link aqui da descrição do vídeo e fazer parte dessa família que é tão importante, gerando conteúdo de altíssima qualidade para você. Você precisa começar a substituir o impuro pelo puro, para que o seu cérebro comece a viver Filipenses 4:8 ou Efésios capítulo 5 ali, a partir do verso 21, 22, 23, 24, 25, onde nós vemos que Jesus está lavando a sua igreja, a sua noiva, de dentro para fora, através da sua palavra. A pureza e o renovar dos gatilhos, a substituição daquilo que era mal para o que é bom, passa por essa purificação. Então, esteja caminhando conosco e não se esqueça, toda sexta-feira às 20 horas nós temos um encontro marcado aqui. Te vejo lá. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo encontro.